Em cima fica x menos p vezes x2 mais px mais p2, tá? x2 mais px mais p2 menos 2 sobre x menos p. Bem, há um cancelamento aqui, qual é? X menos p. Do início, claro que é uma indeterminação 0 sobre 0, esse trabalho todo é porque no início eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Função f, função polinomial é contínua, em p dá uma indeterminação, tá? Sobre 0. Eis a razão de eu fazer tudo isso, tá? E não dá para calcular logo do início o limite. Então, isso é o limite com x tendendo a p de quem? De x2 mais px mais p2 menos 2. E quanto é esse limite? É 3p2, né? Cada limite aqui é P2, então isso aqui dá 3P2 menos 2, que é evidentemente um número real. Então, isto diz que f é diferenciável em P. Então, logo, a função f é diferenciável em P. Então tá aí. Ou seja, ela é diferenciável em cada ponto do seu domínio. Tá certo? Ela é diferente. Por que o menos 2 vezes x menos p ficou menos 2 ali no próprio passo? Porque eu coloquei em evidência, ó. Não, no caso embaixo. Menos 2 vezes x menos p, embaixo ficou só menos 2. Porque eu coloquei o x menos p em evidência, que é fator comum nessa parcela e nessa. Eu coloquei em evidência, tá? Professor, de onde é que vem 2p? Não peguei essa parte lá em cima. Aonde? É o f de p, ó. É menos f de p. Eu teria que colocar assim, menos f de p. Quem é f de p? P3 menos 2p. Mas eu coloquei direto, aí eu tirei o parênteses, tá? Por isso. Então fica quanto? Fica menos P3 mais 2p. Tá aí. Então dá isso aí. Tá? Então essa função f é diferenciável em p. Tá? Então vem a seguinte definição. Tenho uma definição aqui. Aliás, são duas. Sejam f uma função, f uma função e A um subconjunto de R, tá? Nós dizemos que f que a função f é diferenciável em A quando f é diferenciável em x, qualquer que seja x pertencente a A. Tá? Com relação a isso, venha para cá. Venha para cá. Eu sei que vocês se apegam demais às letras, por isso que só é equação do segundo grau se for da forma ax2 mais bx mais c, não é? Tá? Não, e não é, né? Se for
AU2 mais BU mais C também é, né, igual a zero. Igual a zero também é equação do segundo grau, tá certo? Tá bom? Equação do segundo grau. E aí, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. Se eu colocar um X aqui, como é que muda? Nós dizemos que f é diferenciável em quê? Em x, quando o quê? Quando x pertence ao domínio da f. E que limite? Aí não pode ser isso aqui, né? É o limite o quê? Tem que mudar a variável. É o limite porque vai ficar, ó, f de u menos f de x sobre o quê? U menos x com u tendendo a x. Tá? Isso é um número real. Eu posso até trocar o u por p. Agora o p vira variável, ó. Tá correto escrever isso? Claro que está. Quem está fixo aqui é o x, o p que está tendendo a x. Nenhum problema em escrever desse jeito. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte, ó. Sejam x uma função e f o número real. Por que para ser função tem que ser f? Pode ser x. Seja um x uma função e f o número real. Nós dizemos que x é diferenciável em f quando o quê? Quando, muito bem, quando f pertence, quando o número real f pertence ao domínio da função x. E como é que fica o limite aqui? Fica o limite o quê? Não, porque x é a função. Aí fica tudo maluco se você botar x tender a f. Não, x é a função. Quando x de u menos x de f sobre o quê? U menos f com u tendendo a f é um número real. Qual é o problema? Não se apegue às letras, tá? As letras não têm nenhuma consideração por cada um de vocês. Tá? Se apega às ideias. As ideias é que são importantes. É o conceito. A ideia por trás do conceito, tá certo? Tá bom? Então eu vou voltar aqui para ver lá. Sejam f uma função. Eu vou colocar aqui até x real. Ó. Nós dizemos que o quê? Que f é diferenciável onde? Em x, quando que x pertence ao domínio da f. Porque tem que ser p. E o limite de quem? A gente tem que pagar tudo. De f de h menos f de x sobre o quê? H menos x com o quê? H tendendo a x, isso é um número real. Posso usar qualquer letra, H, posso usar U, posso usar V, mas vamos deixar U, tá? Porque aí tem a questão do psicológico, tá? É muito melhor assim, tá bom? É o número real. Entendido? Então faz todo sentido aqui, ó. Seja um f uma função e A um subconjunto de f. Deixa eu ver se eu coloquei certo. F é uma função, dizemos que f é diferenciável em x quando x está no domínio da f e esse limite é o número real. Perfeito, sem nenhum problema. Tá? Então, nós dizemos que f é diferenciável no conjunto A quando a f é diferenciável em cada número do conjunto A. Tá? Nós dizemos que uma função é diferenciável num conjunto quando essa função é diferenciável em cada número desse conjunto. Veja que eu enunciei a definição sem dar uma letra para a função e sem letra para número. Não precisa, tá? E aí ocorre a seguinte definição.
Voltando aqui à primeira definição, a primeira não, a anterior, melhor dizendo. Se uma função, por causa da definição de diferenciabilidade, se f é diferenciável em x, qualquer que seja x em A, então x pertence ao domínio da f, qualquer que seja x em A. Ou seja, A está contido no domínio da f para que f seja diferenciável em A, certo? Tá bom? Então, se uma função é diferenciável num conjunto, necessariamente esse conjunto está contido no domínio da função. Então, e aqui, seja no singular, seja f uma função. Nós dizemos que f é diferenciável sem especificar onde. Se f é diferenciável, só isso, quando ela é diferenciável no seu domínio. Quando a função f é diferenciável aonde? No seu domínio, ou seja, ela é diferenciável em cada número real do seu domínio. Essa é a definição de uma função ser dita diferenciável. Então, diante dos exemplos que eu acabei de dar para vocês, dei dois exemplos. Qual é? Vamos primeiro deles. A função f de x igual a raiz cúbica de x. Tá? A gente vai colocar aqui segunda definição. Para f de x igual a raiz cúbica de x. Três coisas. A f não é diferenciável. Não é função diferenciável. Por quê? Porque ela não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Ela não tem derivada no zero. E o zero está no domínio dessa função. Quem é o domínio dessa função? Os reais. E a f não é diferenciável. Mas a f é diferenciável em R asterisco. Por quê? Porque ela é diferenciável em cada número real diferente de zero. Saiba como usar o conceito, tá? Tá aparecendo aqui? E outro exemplo, qual é? Para f de x igual a quê? Com f de x igual a, com x3 a menos 2x, não é isso? Não é x3 menos 2x? A f é diferenciável. Por quê? Porque ela é diferenciável em cada número real do seu domínio. Entendido? Entendido? Tá. Isso são definições que acompanharão o curso. Quando eu digo que uma função é diferenciável, eu quero dizer com isso que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Agora, qual é a importância? Vejamos. Rapaz, se eu for enumerar todas as importâncias, aí eu não saio daqui hoje. Tá? Tá? Mas vamos ver as qualidades do que é a função ser diferenciável. Deixa eu ver aqui. Antes, eu vou dar uma proposição. Para eu ter mais construções geométricas que garantem isso aí, tá? Deixa eu prosseguir que eu respondo mais coisas para você, tá certo? Esse tipo de coisa. Fazer mais construção aí vai na direção da sua
da sua pergunta. Há uma proposição aqui que diz o seguinte: seja o f uma função e p um número. Está pegando aqui tudo para cá. Seja f uma função e p um número real. Se f é diferenciável em p, então f é contínua em P. Ou seja, diferenciabilidade implica continuidade. A recíproca, nós veremos, não é verdadeira. Continuidade não implica diferenciabilidade. Tá? Uma observação que eu tenho que fazer aqui para você. Quando eu menciono diferenciabilidade de uma função num ponto, esse ponto necessariamente é ponto de acumulação do domínio da função. Tá? Porque, vamos colocar nesses termos aqui, a diferenciabilidade de uma função em P, você tem uma função f, e você quer a diferenciabilidade da função em P. Então você tem que considerar o limite com x tendendo a P disso aqui, certo? Entenda por que eu coloco em P. Então você vai calcular o limite disso aqui com x tendendo a P. E para fazer menção a esse limite, o ponto P tem que ser o ponto de acumulação dessa função. Ou seja, o ponto P tem que ser ponto de acumulação do domínio do quociente de Newton da f em P. Ou seja, eu preciso me aproximar de P, é necessário que eu possa me aproximar de P dentro do domínio dessa função. Acontece que o domínio dessa função está contido no domínio da f. E portanto, se eu me aproximo da função de P dentro do domínio da G, por força maior, eu posso me aproximar de P dentro do domínio da f. Então, o ponto de acumulação dessa função, do quociente de Newton da função f em P, é ponto de acumulação do domínio da f. O ponto de acumulação do domínio da G é ponto de acumulação do domínio da f. Certo? Mas, como eu falei para vocês, quando eu menciono o limite, está implícito. Eu não vou mais explicitar que o ponto onde eu estou calculando o limite é ponto de acumulação do domínio da função. Mas eu preciso observar que o ponto de acumulação do domínio do quociente de Newton de f em P necessariamente é ponto de acumulação do domínio da f. Tá certo? Isso é fato. Portanto, se eu estou com continuidade e a continuidade é no ponto de acumulação, eu não preciso invocar a definição por épsilons e deltas. Basta eu ir para a propriedade que diz que uma função é contínua em P, se somente se P está no domínio da função, e o limite da função no ponto é o valor da função nesse ponto. Tá certo? E daí sai a demonstração aqui bem simples. Por quê? Olha a prova. A prova. Se a função f é diferenciável em P, então, por definição, a primeira coisa que a definição diz é que P pertence ao domínio da f. E isso é a primeira condição de continuidade da função f em P.